O número de suicídios nos homens é quase 4 vezes superior quando comparado com o das mulheres, o que nos leva a acreditar que os homens não sofrem apenas de ansiedade, mas também de depressão. O que é que achas que está a contribuir para estes números tão alarmantes na saúde mental masculina? Ok. Então, olha, antes de mais, antes de eu poder responder a isto, queria agradecer-te imenso o facto de me teres convidado para esta temática tão importante e da qual eu gosto tanto. Isto é uma coisa que é pouco falada, mas que acho que cada vez mais nós temos que ter efetivamente espaço para que os homens também possam se fazer ouvir, embora eles não sejam muito disponíveis para poder falar e, portanto, quando não se fala, não se ouve também. Pronto, então, agradecer-te imenso e dizer-te que és um excelente profissional e que eu tenho muita sorte em trabalhar contigo. Ótimo. Muito obrigada. Obrigado também por isso. Tu também. De nada. O gosto é todo meu. Ora então, de nada, claro que sim. Relativamente à tua pergunta especificamente, efetivamente os homens, nós temos notado, e a psicologia e a investigação científica neste aspecto tem demonstrado que os homens têm padecido aqui de algumas patologias de uma forma muito mais silenciosa do que as mulheres. E isto vem muito por causa da cultura de silêncio que existe em volta da masculinidade. Cultura é essa que acaba por ser um bocadinho, eu atrever-me a dizer, semeada por pressões sociais, estereótipos que existem que estão em volta deste papel, o impacto que o homem tem no facto de ter de ser forte e de não poder demonstrar fraqueza, que são coisas que estão muito a rodear aqui o papel que ele tem na sociedade, na família, com os amigos, etc. E efetivamente acabamos por, no meio disto, não humanizar o homem e não o ouvir e não estar atentos para determinadas coisas. Qual é que é também o nosso grande problema aqui no meio disto? Para além destes dados que são extremamente preocupantes, é que nós não temos a sensibilidade para conseguir ver os sinais que não estão a ser comunicados. Nós não temos propriamente uma cultura que esteja disponível para ser observadora. Se nós muitas das vezes não estamos disponíveis para ouvir aquilo que nos está a ser dito, muito menos para aquilo que não é dito, mas que é visível. E, portanto, temos de estar aqui um bocadinho mais atentos e sermos um bocadinho mais sensíveis para conseguirmos perceber estas diferenças. E, sobretudo, para além desta observação, esta empatia, esta necessidade de humanização do homem, também temos de estar aqui um bocadinho mais disponíveis para lhes dar espaço, para eles conseguirem compreender as emoções e para as poderem depois efetivamente transmitir e comunicar. Seria muito mais fácil para todos, para eles e para nós também, no sentido de ajudar e acompanhar. Então, achas que esta questão da humanização do homem é fundamental e achas que a própria sociedade também não está a abrir espaço suficiente para que isto seja possível, seja mais claro e mais fácil para os homens? Sem dúvida. Isto agora é aqui que começamos a entrar na questão polémica disto, não é? Pronto, então, efetivamente nós não os humanizamos o suficiente. Um homem tem um papel quase livre de emoções, é suposto quase que ser um robô, e portanto não lhes estamos a dar o espaço necessário para eles conseguirem compreender aquilo que eles estão a sentir. Se eles são ensinados desde pequeninos que o homem não chora, que não pode ser fraco, que não pode demonstrar determinadas coisas, que ele tem que ter um papel quase de pilar, de uma força não muito machista, mas ainda assim um papel central de proteção. Se eu não lhe dou espaço para ele poder também ter medo, para ele poder sentir tristeza, para ele perceber que estas emoções fazem parte do ser humano em geral e não só da mulher, efetivamente nós enquanto sociedade, e aqui não estou a referir-me especificamente às mulheres, estou-me a referir mesmo a um todo, os próprios homens também entre si também não são muito simpáticos neste aspecto e portanto nós estamos todos aqui a ser um bocadinho cúmplices deste aumento destes números e desta gravidade no que diz respeito à prioria da saúde mental no homem. Pronto, e isto acaba muito por ir, andamos aqui sempre um bocadinho às voltas, que é, não estamos disponíveis para conseguir perceber que o homem também é um ser humano e a humanização é a base da melhoria e da importância da saúde mental. Ok, então isso é a base, não é? Isso é o pilar fundamental para aqui começar a haver aqui uma mudança no paradigma emocional masculino,
certo? Sem dúvida. É nós estarmos também um bocadinho mais abertos e mais atentos, e sobretudo, permitirmos ao homem sentir, não é? Porque tu sentes que os homens, como tu já tínhamos falado, se sentem sozinhos e não têm com quem partilhar as suas dores. Sim, é assim, o que é que eu te posso dizer no que diz respeito à minha prática clínica especificamente, até porque eu acompanho um número interessante de homens, que lá está, uma população que eu gosto muito de trabalhar, embora seja uma população muito desafiante de ser trabalhada. Mas eu gosto muito de trabalhar com eles e a prática clínica minha especificamente, o que é que me indica? Indica-me que efetivamente estas pessoas têm muita dificuldade na expressão emocional, primeiro por desconhecimento, portanto não é uma coisa à qual eles estejam habituados a fazer uma espécie de introspeção e de reflexão, portanto não têm este espaço e portanto como não têm, não conhecem, não sabem, não conseguem identificar, mas ao mesmo tempo não têm espaço no seu dia-a-dia para poderem expressar isto com outras pessoas. É muito comum nós falarmos com uma mulher e quando ela está triste, toda uma sociedade, uma comunidade, amigos, etc., reúnem-se para que ela possa fazer este desabafo daquilo que lhe está a acontecer. É normal, toda a gente conhece a melhor amiga não sei de quem. Pronto, e normalmente há este espaço para esta expressão emocional e será aquela pessoa que é aqui o nosso suporte emocional. Um homem não tem esta facilidade. Tem amigos, sim senhor, tem relações profundas, mas não tem relações profundas e emocionais nas quais ele possa apoiar-se para fazer este desabafo. Isto não existe. E quando a pessoa vem à consulta, portanto, quando um homem me chega em consulta, é das primeiras perguntas que eu lhes costumo fazer, quase em modo de reflexão, que lhes levo para eles. Então, e quando nós estamos mal, quando tu estás mal, a quem é que tu ligas? E normalmente é aqui que ele se apercebe que não liga a ninguém. E temos aqui um sentimento de solidão muito grande. E isto é difícil de lidar, que é, eu não posso falar com ninguém. Eu não falo com ninguém. Não é esperado isto de mim, não é aquele papel, o que é esperado que eu faça. Não, mesmo quando estamos a falar de pessoas que tenham namoradas, companheiras, mulheres, esposas, seja o que for, não há espaço para esta comunicação. E eles não o fazem, e atenção, não é porque especificamente a mulher lhe diz não podes falar comigo. É porque isto está instruído nele, na postura e no papel que lhe é incumbida. Agora, se quisermos ser um bocadinho polémicos aqui, as mulheres também não dão muito espaço a que isto seja uma coisa possível. Portanto, temos aqui as duas partes. O homem não o faz porque ele também não está disponível para isto, mas a mulher também não lhe dá espaço para isto. Será que a mulher está preparada para isso, então, para receber esta fragilidade ou vulnerabilidade masculina? Não, de todo, não está. Não está, aliás, vou-me incluir, está bem? Não estamos, portanto, acho que é mais justo. Acho que é mais justo eu fazer isto. Mas não estamos preparadas para isto, também porque fomos instruídas a que um homem nos deva proteger. E nós estamos sempre à espera deste papel. E é engraçado que, pronto, como eu atendo homens e mulheres, não é? Quando eu tenho o outro lado e quero abrir um bocadinho o espaço para tentar perceber o estado emocional do homem, porque, pronto, isto aqui acaba de ser uma dinâmica, não é? Quando estamos numa relação, aquilo que a mulher me traz é, mas se ele falar comigo, ou se ele me disser isto, ou se ele desabafar desta maneira, eu vou senti-lo demasiado sensível e vou perder aqui um bocadinho a atração que lhe tenho. Portanto, quase como se houvesse uma perda não é? de uma atração, de um sentimento de valorização. Também não é fácil, não é? Porque entramos às vezes eu vejo isto quase como um jogo, não é? Com determinadas regras. Entramos todos neste jogo, digamos assim, que o homem é forte e o homem aguenta e não verga, e a mulher acha isto atraente, né? E o homem não se pode permitir. E então é um bocadinho a pescadinha de rabo na boca, em que uma coisa alimenta a outra, e agora é um bocadinho difícil desconstruir tudo isto, não é? Sim, são coisas que vão demorar o seu tempo, porque nós já estamos nisto há anos, não é? Mas atenção, também não quero também parecer aqui demasiado derrotista ou retirar aqui também muita esperança às coisas. Nós já fomos piores, não é? Já houve uma altura, e se andarmos, quanto mais
para trás no tempo andarmos, mais vemos o quão diferente isto era e o quão pior nós estávamos. Pelo menos neste momento nós já temos uma noção do humano, quer de mulher, quer de homem, quer de criança, portanto isto está tudo a evoluir e ainda bem que assim é. No entanto, obviamente, temos muita coisa para fazer e termos estas noções é a base da esperança, é nós podermos saber que isto está mal e que nós podemos e devemos fazer diferente, mas precisamos de perceber que está errado. Precisamos de perceber que isto não está certo, precisamos de querer fazer parte da mudança, senão não será possível. Certo. Então, e como é que tu trabalhas, por exemplo, em consulta com um homem que é este modelo de homem que não exprime, nem em casa, nem fora dela? Como é que tu começas a trabalhar? Por que lado? Olha, isto é muito giro. E é muito desafiante. São consultas que numa fase inicial são extremamente cansativas, porque os homens e as mulheres, biologicamente falando, têm ativações cerebrais diferentes e, portanto, nós somos muito mais comunicadoras, efetivamente, e somos, porque também temos áreas no cérebro que nos permitem fazer isto, porque estamos preparadas para isto biologicamente falando. Certo, isso também é um ponto muito importante, estás a dizer. Nós também esquecemos, às vezes, sobretudo hoje em dia, que somos bonitos porque somos diferentes e os homens e as mulheres são diferentes em muitos aspectos e eu sou muito a favor destas distinções porque acho que fazem sentido e acho que assim é que tem que ser e o que tu disseste acho que é extremamente válido, mesmo a nível biológico e neurológico, a constituição cerebral masculina é diferente da feminina e as mulheres já têm uma predisposição diferente também para abordar estas questões mais emocionais também, não é? Isto também acaba por facilitar. Isso também é um ponto importante. Sem dúvida, nós estamos aqui a falar de algumas diferenças que não são só sociais, nem culturais, mas que também são biológicas. Portanto, isto nós também precisamos ter esta noção. Por isso é que quando estamos a trabalhar com homens, ter esta noção ajuda-nos e ajuda o psicólogo a fazer um bocadinho a adaptar-se relativamente, principalmente à parte comunicacional. Um homem vai ser muito direto, ele quer ser claro e objetivo, enquanto que uma mulher não. Quanto mais claro e objetivos nós formos com uma mulher, mais nós já vamos perder porque ela vai sentir que a comunicação é fria e distante. Um homem não. Um homem, uma comunicação clara, objetiva, muito direta, é aquilo que ele precisa. Ele tem este problema, ele quer resolver o problema, ponto. O homem é muito orientado para resultados, não é? E para o pragmatismo. Soluções, sim, muito orientado para soluções. Se eu não lhe tiver a dar soluções, eu vou perder esta pessoa. Ele precisa de perceber que está em controle quando não está. Porque a parte emocional é isto, eu perco o controle da racionalidade. Pronto, mas é importante que ele perceba, por A mais B, porque é que ele está a perder o controle. E, portanto, uma consulta com um homem é muito cansativa, porquê? Porque exige muito conhecimento científico, porque ele está constantemente a testar. Não é porque ele não confia no psicólogo. Porque ele precisa dessas evidências científicas. Claro que sim, é por causa disto. Não tem nada a ver. Um psicólogo que seja mais inseguro ou que esteja início de carreira, que esteja a começar, pode muitas vezes sentir-se atacado. Eu posso garantir que nos inícios eu sentia isto. Eu pensei, esta pessoa está-me a pôr aqui, está a ver se eu não sei isto. Mas não é o caso. Eu fui percebendo com o tempo que não tem nada a ver com isso. É assim que eles e também incluí também, que nós vemos o mundo, não é? Se calhar as coisas um bocadinho mais preto no branco. Sim, é. Atenção, obviamente nós não podemos generalizar os homens, mas na sua grande maioria sim, e volto a dizer, eu estou baseada na minha prática clínica e não só, os estudos também nos mostram isto, também no que diz respeito à parte mais masculina, eles são muito mais orientados para soluções e portanto é isto que eles querem. Não quer dizer que não estejam disponíveis para perceber que há questões emocionais mesmo relacionadas, por exemplo, com a criança interior, que não estejam bem resolvidas, mas nunca poderá ser numa fase inicial terapêutica, porque ele nunca vai conseguir aceder a isto numa fase inicial. Então, numa fase inicial, trabalhamos sempre de problema que ele sente, normalmente ele vai vir com um problema que não é muito objetivo, engraçado, porque é sempre assim, não sei muito bem, nem sei muito bem o que é de esperar destas consultas, não sei muito bem o que é que estou aqui a fazer, mas a minha mulher mandou-me para aqui. Pois, essa era uma questão também interessante, não é? Porque é que os homens, quais é que são os principais motivos que levam um homem a uma consulta, já que sabemos que isto é algo comumente mais aceito pelo público feminino? Certo. É engraçado, porque um homem, quando nós nos perguntamos os motivos das consultas, a grande maioria vai nos dar sempre dois motivos. Um, foi a mulher que mandou,
Ou o parceiro mandou, há qualquer coisa na relação que não está a funcionar e ou é isto ou é o divórcio. Pois, Está a é vir tipo um bocadinho. ultimato, não é? É o ultimato. A mulher apercebe-se de alguma coisa que não está ok, normalmente por causa de um descontrole emocional, aqueles sinais que também é importante nós referirmos aqui quais é que poderão ser para identificarmos os problemas de saúde mental no homem, que serão muito diferentes de uns sinais que são apresentados pela mulher, porque a mulher tem espaço para esta expressão emocional e, portanto, ir a chorar é mais fácil nós vermos, não é? Aqui um bocadinho de letargia também. O homem não é por aqui. Portanto, nós estes sinais nós temos de estar atentos a eles e terei aqui todo o gosto depois de explicar quais é que serão. Mas, portanto, para além destes sinais, a mulher percebe-se que há um descontrole algures e que ela não está a conseguir gerir isto. Então, como ela não consegue gerir, alguém vai ter que gerir. E ela sabe isto, de alguma forma. Um psicólogo pode ajudar aqui. A mulher facilmente consegue identificar isto, ou mais facilmente consegue identificar que isto precisa de acompanhamento de um especialista. E que normalmente será alguém da saúde mental. Uma vez, a propósito disso que estavas a falar, li um estudo também interessante que dizia que, normalmente, curiosamente, e não sei se isto vai surpreender alguém ou não, mas são as mulheres quem decide pôr fim a uma relação, porque os homens muitas vezes estão bem, mesmo quando as coisas não estão bem, e têm mais dificuldade em perceber que não estão bem. E então, não sei se contentam-se se calhar com um bocadinho menos, provavelmente, se tiverem se calhar aquilo e aquilo ok, né? Aqueles pilares que eles veem que aquilo está ok, para o homem as coisas levam-se, parece que naturalmente mais fácil, para a mulher não. E eu acho que, tendo isto em conta, daí também ser a própria mulher a dizer, olha, se calhar é melhor isto fazer terapia, porque isto realmente não está a correr muito bem. O que é que tu pensas sobre isto? Eu não diria que os homens se contentam com menos. Por acaso, não iria muito por aqui. Eu acho que os homens não têm a percepção de que as coisas estão tão mal. É mesmo uma questão de conhecimento. Não é? tem essa percepção que, se calhar, a dinâmica do casal já não está a funcionar. Mas para ele, é isso que eu queria estar aqui a ressalvar. Era a perspectiva do homem é que é ligeiramente diferente. Ele não percebe que não está a cumprir com determinados critérios ou requisitos que para a mulher São importantes. São muito importantes. Não é? Sim, até porque a mulher precisa muito de expressão emocional e o homem é muito pouco expressivo. Portanto, logo aí nós temos aqui uma dificuldade. A comunicação, não é? Vai sempre tudo dar à comunicação. As mulheres precisam de comunicar muito e os homens precisam de ouvir muito também das mulheres. Isto é um casamento feliz, não é? Quem nos estiver a ouvir, acho que não é assim muito difícil. Se bem que as mulheres também não gostam muito de monólogos, mas também depende um bocadinho do tema. Mas entre monólogos e não ter... Mais vale ter. Mais vale ter monólogos. Mais vale ter monólogos, sim. Mais vale ter monólogos. O que é importante nós percebermos aqui? É efetivamente isto, é a noção da perspectiva que o homem tem sobre se está a funcionar ou não. Sabes que há um livro muito giro que eu li e que eu gostei muito, que tinha a ver mesmo com as diferenças dos homens e mulheres, que era porque é que as mulheres não sabem ler mapas e os homens, já não me lembro como é que era. Era assim qualquer coisa, era um livro mesmo muito interessante. Se calhar os homens não sabem ler as questões emocionais. E os homens não sabem ouvir, acho que era assim qualquer coisa, ou não sabem comunicar, era qualquer coisa assim. O livro era muito brilhante e fala da parte das diferenças emocionais, psicológicas, culturais e biológicas que existem no homem e na mulher, e numa dessa parte do livro, há uma parte onde efetivamente está um casal dentro do carro, e o homem está a conduzir, e a mulher começa a achar estranho o silêncio no carro. Pronto, e uma das coisas que ela começa a pensar é, se calhar a relação já não está a funcionar, ele está muito calado, ele já não está interessado em mim, ele já nem quer saber. E o homem está completamente distraído a pensar no carro. Porque é que tem a luz acesa, o mecânico já me enganou, isto era um carro que devia durar não sei quanto tempo. E como ele está a ficar irritado com esta questão do carro, portanto, ele está a olhar para as luzes do carro e a mulher está a pensar na relação, a mulher pergunta-lhe, olha, o que é que tu queres fazer amanhã? E ele, como está irritado com o carro, que lhe responde, não sei, se tu. E ela pensa, pronto, ok, claramente que ele já não está interessado em mim, ele nem sequer quer fazer planos para amanhã, e portanto
E o homem está completamente noutra. Ele está a pensar no mecânico que o enganou e no carro que está com problemas. Porque é isto. Há diferenças na perspectiva, há diferenças na comunicação e depois já há uma questão muito importante. Nós mulheres também temos que trabalhar, que é a nossa comunicação tem que ser um bocadinho mais clara, efetivamente. Por muito que nós sejamos muito comunicadoras, nós somos muito pouco claras na comunicação. E, portanto, neste exemplo do livro, uma das coisas que acontecia era exatamente isto. Era a mulher que começava a ficar ressentida com aquilo que lhe estava a ser dito e depois dizia, pronto, então não fazemos nada. E o homem, pronto, então se quiseres, para ele estava tudo bem, não fazemos nada então. E ela ainda ficava cada vez mais chateada com isto. E depois chegavam ao fim e, efetivamente, o homem apresentava aqui uma dificuldade, que era, não estava a perceber nada porque ele está preocupado com o carro. Ela sai do carro, fecha a porta e ele, mas ela está chateada com o quê? O que é que eu fiz? Nada, ele não fez nada. E surge a grande questão, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Exatamente, essa questão é muito boa. O que é que eu fiz? A mulher já saiu porta fora, já está chateada, já está a pôr em causa o relacionamento e ele, coitado, Mas isto, está a pensar a no mulher carro. também não diz realmente o que é que ele fez, ou é isso que tu disseste. Estamos a fazer, obviamente, as generalizações, mas muitas vezes não é clara. Uma coisa é comunicar, outra coisa é comunicar de uma forma clara. E às vezes, se calhar, só houvesse uma maior clareza e novamente reforçar que o homem também precisa de muita clareza para compreender melhor. Sim. E isso também, se calhar, facilitava a comunicação. Não é? Completamente, completamente. É assim, é mais fácil para uma mulher ser clara na comunicação do que para um homem ser profundo ou muito extenso na comunicação, porque não é uma coisa que eles tenham acesso biologicamente falando. Nós conseguimos fazer. Por exemplo, uma das coisas que às vezes leva às discussões das pessoas num casal é a mulher dizer ao homem, gostaria que levasses o lixo. Ele vai responder ok. Mas ela quer que eu leve o lixo agora. Então, se calhar, a comunicação tem que ser diferente. A palavra agora é importante, faz diferença aí, não é? Se calhar, em vez de gostaria, olha, podes levar o lixo agora, por favor. É diferente, ele vai perceber, ok, tenho um tempo, tenho um objetivo, preciso agora. Quanto muito que ele pode responder, olha, neste preciso momento não consigo, está ocupado nas coisas dele, também tem coisas para fazer, mas consigo a seguir. E a seguir ele vai fazer. Mas ele precisa de um espaço temporal. E não gostaria que levasses o lixo. Porque depois ele diz, ok, e depois ele está nas coisas dele, e a mulher vai fazer não sei o quê, e volta à cozinha e está o lixo lá, e vai dizer, eu não te pedi para levares lixo. Sim, mas eu vou levar, eu disse que levava. Então começa aqui o problema na comunicação. A grande questão é mesmo esta, a comunicação é a base de todas as relações, e cada vez menos nós sabemos comunicar, o que é um problema. As redes sociais também não nos ajudam muito aqui. Pronto. Porque é que tu dizes cada vez menos? Cada vez menos sabemos comunicar porque efetivamente nós estamos a perder estas competências sociais. Por causa de... O Covid não ajudou, tivemos aqui muitas coisas que nos afastaram das relações sociais e, portanto, fomos perdendo aqui estas competências e nós vamos vendo isto quando estamos a acompanhar pessoas jovens na casa dos seus 20 e que tiveram aqui os anos de adolescência em que foram cortadas estas comunicações, em que só tinham aulas através de ecrãs, por exemplo, e nós conseguimos perceber... e muito através de telemóvel, redes sociais, mensagens, etc. E nós conseguimos perceber que efetivamente as comunicações são cada vez mais curtas, menos profundas, menos claras, e quando eu não gosto de alguma coisa, em vez de eu comunicar o que é que eu não estou a gostar nisto que está a acontecer, aquilo que eu faço é fujo, não é? Ou um tema que eu acho interessantíssimo, com o qual eu não gosto nada de usar, que é o ghost. Portanto, eu acho incrível que nós tenhamos encontrado e criado uma palavra que significa vou-me embora daqui porque não gostei de alguma coisa ou não me interessa, mas eu não explico ao outro lado o que é isto que eu não gosto ou não me interessa. Pronto, e isto acaba por ter impacto, principalmente para um homem. E tu vês isto a acontecer com muita frequência nos relacionamentos? Sim. Estes desaparecimentos súbitos, não é? Completamente. Com as minhas pessoas, as pessoas que estão comigo e que eu acompanho, eu não deixo que eles façam isto. Às vezes eles me dizem, André, era mais fácil, eu não digo nada, deixo-te responder. É um mecanismo, uma solução fácil, não é? É fácil, eu não tenho que estar a explicar à outra pessoa o que é que está a acontecer, mas é importante, a outra pessoa quer respostas, eu também não gostaria de estar naquele lugar, e quando acontece em sentido contrário eu também não gosto, portanto, se calhar respeitar aqui o lado emocional do outro, dizer-lhe assim, olha, és uma pessoa interessante, gostei de te conhecer, foi ótimo conversar contigo, mas efetivamente
não me identifico, ou não gosto, ou tenho alguma coisa, ou tenho um problema, ou eu é que sou o problema. Isto aqui, depois a resposta em si não importa tanto, o que importa é que nós consigamos dar aqui alguma coisa à outra pessoa do outro lado, porque é uma pessoa aí que também tem medo do julgamento e que também tem medo destas coisas todas. Mas com isto, estamos cada vez menos disponíveis para comunicar e, portanto, torna-se cada vez mais difícil. Pronto. E os homens que precisam de clareza estão a ter tudo menos esta objetividade e esta clareza, e cada vez mais andamos a fugir da comunicação, e então está-se a tornar aqui tudo um bocadinho difícil. E lá está, é o que eu digo, a comunicação é a base de toda e qualquer relação. Se nós não conseguimos comunicar, à partida vamos começar a ter aqui muitos problemas. E é sempre nesta dificuldade que surge o problema. E às vezes até para se pôr fim a relacionamentos que já não fazem sentido. Também é importante comunicarmos, não é? Porque eu estou-me a lembrar, há pouco falavas na pandemia, que foi muito mal por muitas razões, mas ao mesmo tempo obrigou a confinamentos, não é? Obrigou o casal a estar e a deixar de ser só casa-trabalho, trabalho-casa e pôr os filhos, aquela rotina louca que todos conhecemos. E obrigou-os a ficar confinados no mesmo espaço. E por isso é que aumentou tanto a taxa de divórcios depois da pandemia, não é? Porque realmente há coisas que são importantes serem faladas e isso não é fácil, não é? Não é fácil sabermos, mas também deixarmos arrastar situações que às vezes não são as ideais, também não me parece benéfico, certo? Completamente, sim. Quando nós temos aqui, lá está, mais uma vez, a comunicação pouco clara que as mulheres têm, quando nós não gostamos de alguma coisa, nós não acabamos por não ser muito diretas por dizer, olha, não gostei disto que tu fizeste. É claro, é objetivo, o homem sabe, pá, bolas, efetivamente, se calhar não tive bem. Se nós lhe demos este espaço para raciocinar sobre isto. Agora, se ele me fizer alguma coisa que eu não gosto, e eu efetivamente, em vez de estar preocupada em clarificar isto, deixar acumular, ficar chateada, e depois o que ele recebe é silêncio, ele nem sequer sabe muito bem como é que há de fazer o ajuste comportamental, não é? Não tem aqui muito espaço para isto, porque eu estou-lhe a retirar esta possibilidade de reflexão sobre o próprio comportamento. Mas isto é uma coisa muito profunda e a comunicação deveria ser uma coisa muito mais trabalhada ao longo de toda a nossa vida. A comunicação é difícil, porque muitas das vezes aquilo que eu também estou a dizer não é aquilo que o outro está a interpretar, e portanto tudo isto é difícil em si mesmo e é a base para que a relação funcione. Mas sim, não devemos estar aqui a protelar coisas que não estão a fazer sentido, devemos ser claros, mas isto tanto de um lado como para o outro, e para que possamos encontrar as soluções e para que a relação funcione. Agora, mais uma vez, nós somos muito maus a fazer isto. E sinto que cada vez somos piores, mas o nosso objetivo também, enquanto psicólogos, terapeutas que acompanham as nossas pessoas e para potenciar ao máximo as relações que eles têm, porque sabemos que nós vivemos no meio de relações e estar no meio de relação é biológico, e não estou só a falar de relações amorosas, todo o tipo de relação é uma coisa biológica. Há uma coisa que eu costumo dizer às minhas pessoas quando elas saem, por exemplo, de uma coisa difícil, de um relacionamento difícil, e me dizem, pronto, eu agora não quero mais namorada, não quero mais nada, não quero... Uma das coisas que eu lhes costumo dizer é isto é impossível. Nós biologicamente estamos preparados para estar em contacto com outras pessoas, mesmo que romanticamente. Portanto, esta disfuncionalidade aqui no não quero, vou ficar de fora, acabou-se relações, não pode acontecer. E uma das coisas que eu lhes costumo dizer, para que as pessoas entendam como é que o nosso cérebro está feito, é mesmo dizer-lhes que o pior castigo que nós damos a alguém que está numa prisão é solitária. Não é por nada, é por algum motivo. Nós precisamos estar em contacto com outras pessoas, é obrigatório este contacto, nós precisamos biologicamente dele para nos sentirmos mentalmente sãos. Portanto, estamos livres, estamos disponíveis, temos que perceber o que é que correu mal e mudar a seguir. Normalmente é sempre a comunicação que começa mal. Mas não faz parte também do processo de luto de uma relação a pessoa querer mandar tudo para todo lado e querer encontrar um bocadinho na solidão também um espaço para se curar? Claro que sim, faz parte e ele precisa deste tempo e o tempo, o processo. Ou seja, um bocadinho aqui para dizer que também é normal também este processo de resguardo, e acho que até também é saudável em comparação com um processo evitativo de querer estar com todas as pessoas ao mesmo tempo, não é? Porque isso também é um bocadinho de defesa também pouco saudável.
Sim, não haja dúvida. Todos os processos precisam de tempo e nós temos que lhe dar tempo e temos que dar espaço a todo o tipo de emoções que advêm depois de uma separação. Desde raiva, tristeza, desde depois, eventualmente, a aceitação. A questão é, muitas das vezes, como nós não estamos muito preparados para isto, após uma separação, o que acontece muito são comportamentos disfuncionais de extremo, que é, eu não quero quando termina, mas eu não quero, mesmo depois de eu já ter ultrapassado isto. O que significa que nunca ultrapassei, não é? Sim, Pronto, e este aqui é o lado extremo da coisa, e aqui nós estamos num ponto não gosto da palavra desviante, mas pronto, disfuncional, em desequilíbrio. Sim, que vai criar sofrimento na minha pessoa, que não faz sentido. Depois, pronto, lá está. Os homens acabam por ter aqui um papel na separação muito diferente das mulheres, não é? As mulheres permitem-se esta tristeza e um homem, como não pode sofrer, portanto, não se vai dar a esta reflexão, a este espaço, e acaba por se dar mais um bocadinho à procura contínua de alguém, pronto, para tentar ultrapassar a pessoa com quem esteve, que nunca acaba por ser uma boa opção. Portanto, de uma forma mais imediata, enquanto que a mulher tem tempo, não quer dizer que ela também não opte por uma coisa desta natureza, quer dizer é que ela se vai dar um bocadinho mais de espaço para se resguardar um bocadinho, porque se permite sentir mais coisas. Um homem, como não pode estar triste... Pois, exato, voltamos à nossa questão, não é? Claro, sim. E acho que, voltando também aqui um bocadinho à população masculina, e aqui relacionando um bocadinho com a parte das suas emoções, quando nós falamos aqui de repertório emocional, estamos a falar aqui da capacidade de uma pessoa conseguir identificar, compreender, regular, expressar as suas emoções de uma forma adequada e saudável. E tu achas que então os homens têm mais dificuldade neste aspecto e por isso gerem pior as suas emoções? Sim, sem dúvida nenhuma. Os homens têm mais dificuldade em fazer esta gestão porque também têm mais dificuldade em compreender as emoções. A noção que eles têm relativamente ao seu conhecimento emocional é muito mais reduzido, porque eles não tiveram espaço para fazer esta exploração quando eram, por exemplo, crianças. E lá está, por isso é que é importante nós percebermos as diferenças emocionais que existem num homem versus uma mulher. Lá está, uma mulher, por exemplo, se estiver triste, ela vai chorar. E nós temos aqui uma sociedade que se vai unir à volta desta pessoa e que lhe vai dar aquele colo que ela precisa. Vão validar. Se bem que nós temos os extremos, não é? Nós temos a validação, mas depois também temos o chamado dramatismo. Pronto, a mulher também é muito associada ao drama por causa daquilo que sente. Pronto, isto também é uma luta que nós temos que conseguir gerir. Mas a primeira instância vai ser sempre do apoio, do carinho, do colo, pelo menos das pessoas próximas ou das pessoas mais importantes, significativas. Um homem, por sua vez, não. Mesmo as pessoas significativas têm sempre um papel de um homem não chora, um homem não pode sentir isto, és um homem ou és um rato, és um menino, pareces uma menina, não é? Portanto, e este tipo de ideia acaba por limitar o acesso aos estados emocionais e, portanto, faz com que um homem, se não pode chorar, pode ser agressivo. Ter raiva ele já pode ter. Isto é socialmente aceitável. Exato. Sim, eu posso bater. Pronto, então, não quer dizer que um homem vai bater numa mulher, não é isto. Mas vai estar muito mais irritado, a irritabilidade está muito mais ativa, tem muito mais dificuldade na gestão da sua própria frustração, temos aqui um isolamento muito maior. Os sinais de alerta que nós podemos ter, e isto aqui sim é muito importante, além da irritabilidade e do isolamento, é a insónia, o abuso de substâncias. Os homens têm aqui perturbações de abuso de substâncias com muito mais percentagem do que as mulheres. E depois temos aqui sintomas que acabam por ser menos óbvios, mas que também estão associados ao homem no que diz respeito a dificuldades na saúde mental, ou problemas de saúde mental, exaustão, dores físicas, comportamentos autodestrutivos em última instância, não é? Que acabam por ser extremamente diferentes de um comportamento de uma mulher. Lá está. Para um homem, vamos aqui, não é? Aqui de um ponto de vista um bocadinho social, está triste, ou terminou um relacionamento que era significativo para ele, vamos a um bar beber uns copos com os amigos. Exato.
aquela, Não se fala da aquela máxima relação. do beber para esquecer, não é? Mais vale Pronto, esquecer. é perfeitamente aceitável. E eu não sei se no teu caso tu tens feito esta exploração ou se tens visto isto, mas a minha base, ou seja, onde eu comecei o meu estágio foi no Centro de Toxicodependências aqui em Aveiro, e portanto eu tenho faço sempre uma exploraçãozinha de como é que foi o abuso de substâncias, e muita gente que eu acompanho, mulheres também, atenção, mas mais homens, os homens então, eu atrever-me a dizer quase 100% dos homens que eu acompanho, têm aqui abuso de substância, alguns, certo, certo. que ainda hoje se mantêm, que eles estão a tentar gerir ou que estão a tentar. É importante também, é isso que no fundo também estás a querer clarear, que é importante estarmos atentos a estes sinais, não é? Para Sim. que consigamos chamar a atenção que há coisas que não estão totalmente bem na saúde mental, não é? Porque uma coisa é nós partimos um braço e é visível, outra coisa é aqui dentro, não é? Que não se vê, mas também que se consegue, através da observação atenta destes sinais, consegue-se perceber que se calhar há aqui um mecanismo de enfrentamento um bocadinho duvidoso, não é? Sim, sim, porque lá está, porque eles não têm forma, não foram ensinados a gerir as emoções, nem a senti-las, nem a validá-las, pelo menos estas. Eu não gosto de dizer emoções mais negativas, porque não existem emoções mais negativas. desagradáveis, não é? Eu diria emoções mais inúteis para determinadas situações. Ou seja, faz-me sentido ficar triste se a relação terminar, sim. Tenho que validar isto, mas não me faz, ou seja, será inútil eu ficar triste, por exemplo, se eu estiver num sítio onde é suposto estar feliz. Ou seja, tem mais a ver com esta emoção é útil para esta situação, sim ou não. E os homens nem sequer conseguem perceber a utilidade da tristeza porque nem sequer podem experienciar. E, portanto, não há espaço para perceber a sua utilidade, não há espaço para perceber que há alturas em que eu vou ter que ficar assim, não há validação, não há utilidade. Nós fazemos muito isto, a sociedade faz muito isto, infelizmente. E condicionamos a expressão, condicionamos... É isso, e como estávamos a dizer, como o homem é tão objetivo, pensa, então, mas porquê é que eu estou triste? É super inútil, quando na verdade isto faz muito parte do processo de um luto, por exemplo, de um relacionamento, ou de um familiar, ou o que quer que seja que envolva aqui algum tipo de perda. Não é? E nós temos que dizer aqui aos homens que nos estiverem a ver ou a ouvir que é ok sentirmos tristeza e chorar se assim for suposto, tal como é só uma manifestação de uma emoção, tal como rir é uma manifestação da alegria. Não é? Completamente. Sabes que é sempre por aqui que eu começo, quando começo, é logo na primeira consulta. É assim que eu desarmo um bocadinho os meus homens. E se algum deles estiver a ouvir, que eu acredito que sim, porque eles disseram que estavam muito interessados em saber a opinião da psicóloga relativamente à questão dos homens na saúde mental, eles sabem que foram desarmados na primeira consulta com esta questão, que é, da última vez que eu vi um homem, era um ser humano. E um ser humano tem emoções, portanto eles podem sentir. E portanto, sabes, mas é muito interessante, é o que eu te digo, eles desafiam muito, eles precisam muito de perceber isto de uma forma até científica e objetiva, o que é que está a acontecer no cérebro, porque é que o cérebro reage assim, porque há bocado, quando me fizeste a primeira pergunta, eu fiquei-me só pela primeira razão dos homens virem cá às consultas, mas a segunda razão é eles virem em silêncio e em segredo, porque um homem não pede ajuda. Exato. É porque um homem não pede ajuda, e atenção, eu não gosto muito também da expressão de pedir ajuda, porque quando nós vamos ao médico, nós não pedimos ajuda ao médico, não é? Estamos aqui, vamos ao especialista específico para uma situação qualquer. E então, quando os meus homens vêm e dizem, ai, não gosto de nada de vir aqui, sinto-me assim um bocadinho estranho porque eu não gosto de pedir ajuda, eu também lhes digo logo, não está a pedir ajuda a ninguém. Eu sou a técnica específica com competência para lidar com uma determinada situação que não está a saber lidar. Vamos aprender. É para isso que cá estamos. Pronto. Mas das primeiras coisas que faço é efetivamente isto, é desarmá-los, é dizer-lhes, é um homem, pode sentir, e tem espaço aqui. E é muito interessante, porque depois aqui, quando o homem percebe, calma, fogo, afinal sou um ser humano, posso sentir, isto não é assim tão estranho quanto eu estou a querer fazer parecer, não é assim uma coisa tão alienígena, fora do comum, eu não sou um ser estranho. Tenho muito mais espaço para expressão,
estão muito mais disponíveis para conversar, estão muito mais disponíveis para encontrar solução até em terapia, estão muito mais empenhados e comprometidos com o processo, porque percebem que precisam disto para mudar, e os ganhos terapêuticos são extremamente grandes. O que é que se torna aqui um bocadinho, que se nota que efetivamente não há espaço para a expressão emocional na sociedade, mesmo no meio da família, e atenção, isto não quer dizer que a família seja má, ou que não haja espaço, ou que não se preocupe, não é isto. É uma coisa para a qual nós não estamos despertos e, portanto, não estamos tão atentos. Mas é quando os meus homens chegam à consulta e dizem assim: André, estava mesmo a precisar da nossa consulta porque sinto que tu és a única pessoa que me compreende. E aqui eu sei que, pronto, eu estou a fazer alguma coisa bem, é isto, quero que ele sinta isto, mas alguma coisa de muito errado existe no mundo. Porque ele precisava disto fora e não consegue ter. Sim. Mas isso eu acho que é um mal geral, não é? Não é só dos homens, é muito nos homens, até mais nos homens, mas as pessoas não estão muito predispostas para ouvir devidamente o outro e querer saber mais sobre o outro. E eu acho que a terapia oferece esse lugar que em mais nenhum lugar existe, que é esta escuta atenta e interessada em saber o que é que se passa no mundo daquela pessoa. Em mais nenhum lugar, nem o próprio companheiro e companheira vão estar tão interessados como um psicólogo, porque faz parte da nossa essência falarmos sobre nós e queremos saber muito sobre nós e gostar que os outros se interessem em nós. Por isso, eu acho que para quem ainda não fez também terapia, também acho que deixa esse apelo, porque é uma forma é um lugar seguro, não é? E de não julgamento, e em que a pessoa realmente consegue conhecer-se um bocadinho melhor, sem barreiras. Sem dúvida. Sabes que isto também é uma coisa muito importante de ser transmitida aqui. As pessoas acham que nós só estamos aqui a ouvir. E a verdade não é essa. Por isso é que nós ficamos muito cansados depois das consultas, porque nós estamos constantemente à procura de padrões. Padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões autodestrutivos. Estamos a fazer ligações com a parte científica, com a parte neurológica, com a parte biológica. Portanto, o que a pessoa nos traz, nós temos que lhe dar resposta. Nós temos que dar resposta com aquilo que é imprevisto. Portanto, nós temos que ter um conhecimento científico sobre a mente humana, como é que estas coisas se ligam, que dores é que podem ser ativas, que é gigante. E, portanto, quando nós estamos a fazer isto e as pessoas dizem, só estão a ouvir. Não, a escuta ativa é uma coisa muito importante, que não existe em mais lado nenhum. E por isso é que as pessoas se sentam completamente. E por isso é que as pessoas se sentem tão confortáveis em consulta, porque nós, efetivamente, nós estamos completamente atentos a 100%, porque eu não posso, vai haver uma palavra qualquer no meio daquela coisa que me vai fazer, que me vai libertar qualquer coisa, que vai ser importante para eu perceber determinada dor daquela pessoa, que ela nem sequer sabe que tem ainda, ela sabe que lhe dói, mas não sabe porquê, e portanto nós somos aqui um bocadinho detetives emocionais, e isto é complicado de fazer, porque eu tenho que estar atento para fazer ligações, e quando nós estamos numa conversa, estamos todos menos atentos, eu estou a ouvir o que a pessoa está a dizer, mas já estou a pensar na resposta. Na resposta que eu vou dar, né? Para falar normalmente sobre mim. Claro, então e se estivermos a falar com homens e mulheres que me estão a ouvir, é para termos razão, já sabemos assim. Portanto, eu quero ter razão, não me interessa de nada se ele tem razão ou se não tem, eu é que quero ter, portanto, diz-me isto, mas eu a seguir também já tenho outra pronta para te dizer. Pronto, e em consulta isto não acontece, por isso é que as pessoas se sentem tão confortáveis, sim, mas eu posso te dizer, acompanhando também um grande número de mulheres em consultas e que eu também gosto muito e que também considero que elas se sintam confortáveis nas consultas comigo, nunca tive nenhuma mulher, o nunca aqui não é muito justo, mas é raro eu ter uma mulher que me chega em consulta e que me diz, Andreia, tu consegues-me perceber como mais ninguém, ou deixa-me reformular isto, porque eu consegui perceber como mais ninguém, isto sim acontece, mas o que os homens transmitem é, eu não partilho isto com ninguém. E não há mulheres que chegam em consulta e que dizem, eu nunca falei isto com ninguém. Ou fora da consulta não há ninguém com quem eu falo sobre isto. Isto não acontece. Mas os homens sim. E é quase como, és a única pessoa que me consegue compreender, és a única pessoa com quem eu consigo falar sobre isto. E uma mulher, não acontece. A não ser que seja uma mulher que tenha aqui que seja mais masculina também é feio de se dizer, não é isto que eu quero dizer, mas que tenha aqui uma postura e um pensamento muito lógico também, que vai trazer os seus problemas e vai dificultar as suas coisas, porque nós precisamos de sentir. Sim, pronto. Acho que é extremamente importante esta questão de
de um homem poder sentir e às vezes a terapia é só um lugar, se calhar, em que ele poderá começar a normalizar um bocadinho aquilo que sente e depois dar-lhe a confiança que ele precisa para o mundo lá fora, em perceber Sim. que, se calhar até, não estou a dizer com toda a gente, obviamente, tem que ser, se calhar, pessoas com que ele se sinta minimamente confortável, mas se calhar, o que é que tu recomendas para um homem começar a expressar-se um bocadinho melhor, com que figuras normalmente é que ele costuma sentir mais à vontade, para começar a fazer esta expressão emocional? Bem, isto vai depender muito, não é? Depende muito de qual é que é a rede de suporte social e emocional que esta pessoa tenha. Não é assim uma coisa tão genérica, porque normalmente, por incrível que pareça, são as pessoas mais próximas que fazem com que as pessoas venham à terapia. Portanto, significa que há algum problema nesta rede de suporte que deveria estar a ter um papel que não tem normalmente. Pronto. Mas o que eu poderia aconselhar, e normalmente o que eu costumo fazer às minhas pessoas e aos meus homens especificamente, porque estamos a falar deles, atenção, não discordando das mulheres, mas porque isto hoje é para eles, porque eles também têm direito a ter uma voz aqui e de se fazer ouvir, eu aconselho-lhes muito qual é que é a pessoa que eles mais confiam e começar a libertar devagarinho, pequeninas coisas que tenham menos significado emocional, onde eles se sintam menos vulneráveis e onde se sintam menos que estão a ficar aqui um bocadinho despidos e que possam ter aqui algum tipo de crítica ou de julgamento, porque lá está, porque é um papel que a sociedade ainda não está muito disponível para que eles tenham, e ver como é que a pessoa reage. E depois começar a introduzir este novo papel devagarinho. Sim. Mas com pessoas que efetivamente eles tenham uma Com confiança. um melhor amigo, por exemplo. Ou com a própria companheira, também, ou companheiro também, sim, não é? ou com algum familiar, um irmão, um primo, um tio. Vai depender muito de quem são as pessoas que esta pessoa tem à volta. E começamos com uma coisa menos importante, para quê? Para verificarmos o que é que a pessoa nos vai trazer. Do outro lado, eu posso confiar muito com alguém, a pessoa gostar de mim, atenção, a intenção não está aqui em causa, mas a pessoa não saber como é que há de reagir a isto e ter uma reação ou que me vai fazer com que eu me feche mais. Por exemplo, se eu fizer isto com um amigo e o amigo começar a fazer pouco de mim, ou a gozar comigo, ou a brincar comigo, quando eu lhe quero transmitir alguma coisa importante, mesmo que não seja extremamente importante em termos emocionais, se calhar não é a pessoa certa. Pronto. Mas eu também tenho que lhe comunicar que eu quero lhe falar sobre um assunto sério, porque senão, não é? Sim. Lá está. Eu preciso de expressar isto, para que a pessoa esteja disponível e que tenha um mindset um bocadinho diferente. Mas começarmos por aqui, pessoas nas quais nós confiamos, que são pessoas que eu possa fazer este apoio emocional, onde eu possa exteriorizar estas coisas. Mas também está disponível para receber o reverso, porque normalmente as pessoas também fazem um bocadinho espelho. Se eu estou disponível e se este meu amigo fez isto... À partida, não é? Deveria ser assim, não é? Sim, acaba por ser um bocadinho. Quando nós confiamos na pessoa desta maneira, há aqui um bocadinho de espelho emocional, o que se torna interessante. Pronto, e depois a outra pessoa também quererá dar um bocadinho, torna-se interessante. Pronto, mas é dar um bocadinho para percebermos o que é que recebemos, para depois continuarmos aqui no dar se esta pessoa valer a pena que eu lhe dê. Às vezes não, mas porque eu também não tenho consciência de que esta não é a pessoa certa. Porque eu também tenho que analisar as pessoas que tenho à minha volta, a minha rede é importante. E não quer dizer que tenha que acabar relações de amizade, quer simplesmente dizer que tenho que fazer, se calhar, determinadas escolhas. Ou não, esta pessoa não vai servir para este efeito. E está tudo bem, vai ser um grande amigo para ir aos copos, mas não vai ser um bom amigo para desabafar. Isso também é importante estarmos alerta, nós homens, não é? Que estamos aqui a falar deles hoje, sobre, e também, obviamente, as mulheres, mas irmos aprendendo com o feedback que vamos recebendo. Não é? Claro. Por isso é que é tão importante o contacto presencial também, não só através das redes sociais, porque nós vamos cair no erro, não é? E isto é uma tendência, parece que não pode ser inevitável, mas estamos assim a caminhar para passos largos se não fizermos nada para contrariar isto, que é esta capacidade que as mulheres principalmente têm de conseguir ler as outras pessoas, não é? No fundo é isso que estás a dizer, não é? Porque uma pessoa tem que conseguir ler. Nós comunicamos, não é? E recebemos respostas verbais e não verbais. Certo. Não é? Sim. Isso também é algo que um homem, se calhar, poderá não estar também tão
tão atento, mas eu acredito que consiga perceber, não é? Mas acho que é no fundo isso que estás a dizer, temos que estar Sim. dispostos para isto, para ler bem também a outra pessoa. Sabes que os homens são muito observadores, como eles não falam tanto, estão mais disponíveis para ativar a é verdade. Sim, sim, sim. Eu gostei do teu. Não, porque eu estava-me a identificar só por isso. Portanto, os isso homens são é a minha história de vida, não sei se para quem não sabia. Eu sou psicólogo porque sempre gostei muito de observar os outros e ficava só no meu canto a observar. E então desenvolvi esta capacidade, se calhar um bocadinho mais apurada do que os outros homens todos que não foram para a área das ciências sociais ou para a psicologia. Certo. Por acaso é incrível, porque os homens efetivamente têm muito mais detalhada, pormenorizada a observação. Eles estão sempre muito mais disponíveis. Aliás, alguém conhece alguém de certeza em que o marido ou o namorado diz assim, olha, aquela não é uma boa amiga para ti. E não é porque eles são intriguistas, é porque mas eles a mulher viram também alguma diz que coisa. tem o sexto sentido, não é? Mas a mulher tem tudo, a mulher apropria-se de tudo. É tudo nosso. Não temos um sexto sentido. Não, nós conseguimos também. Nós temos já um sentido de comunidade muito maior, por isso é que é um bocadinho mais fácil de ver. Isto tem base biológica, está bem? A mulher consegue mais facilmente estar em comunidade e perceber um bocadinho como é que as outras mulheres se comportam, ou estamos muito mais disponíveis para estarmos em comunidade e para nos apoiarmos umas às outras. Eu sei que isto aqui vai ser um bocadinho controverso porque as pessoas acham que mulheres juntas é o terror. Não é. Os homens juntos é igualmente o terror, tá bem? Não é igual, é igual. A grande questão é, nós biologicamente estamos mais predispostas a isto por uma questão muito simples, porque antigamente, enquanto o homem ia caçar, a mulher ficava em comunidade com outras mulheres e ficavam todas a tomar conta das crianças, dos miúdos. Portanto, nós precisamos umas das outras e comunicamos mais umas com as outras. O homem, por sua vez, não. Como ia caçar, precisava de estar mais atento e a observar as coisas em redor, está muito mais alerta, muito mais observador e não confia tanto. Faz muito sentido, sim. Esta questão biológica é o que faz com que nós estejamos aqui um bocadinho. Por isso é que a mulher diz que tem um sexto sentido. Estamos mais em contacto umas com as outras e, portanto, conseguimos perceber determinados comportamentos. E mas conseguem ler, também devem conseguir também ler bem, é por isso que tem mais inteligência emocional já por si, não é? Sim, conseguem ler porque também conseguem identificar-se e projetar. Eu sei o que é suposto sentir ali, não é? Porque eu posso, eu sinto isso. Portanto, é normal naquela situação sentir isso. E é aceitável haver esta expressão emocional, não é? Ao contrário do homem. Sim. Então, daquilo que nós estamos a dizer, então é que os homens, afinal, são humanos, não é? Pasmem-se. E podemos, afinal, podemos sentir coisas e expressar coisas que está tudo bem, não vai acabar o mundo. Mas depois, como é que nós podemos fazer este balanceamento entre a expressão conveniente das emoções e, ao mesmo tempo, sermos o pilar forte familiar que estamos habituados a ver? Pois, sabes, isto é a parte injusta no que é ser homem. É que aquilo que lhe é exigido é muitas vezes incompatível, pelo menos nos moldes que a sociedade tem hoje para aquilo que é o papel do homem na sociedade. Um homem é suposto ter sucesso, um homem é suposto ter aqui uma responsabilidade familiar, um homem é suposto estar... tem aqui alguma constante pressão financeira, tem que estar aqui... tem que gerir estas questões todas. Um homem tem que proteger, um homem tem que ser cavalheiro, um homem tem que ser tudo, mas não pode ser tudo, porque depois também a mulher também é independente, e porque se o homem for isto, então já é machista, e porque se o homem for assim, então já é controlador, então se for assim, já... E, portanto, torna-se um bocadinho difícil. Para ele, hoje em dia ainda é muito, eu acho que hoje em dia ainda é muito mais difícil, não é? Porque antes as coisas não eram boas, mas estavam claras. Hoje em dia está tudo um bocado mais difuso, não é? É isso que estavas a dizer. Sim, e aqui é quando nós tocamos nos pontos polémicos da situação, não é? Porque as feministas a dizer que a mulher é independente e tem direito à sua independência financeira, e tem, mas depois a mesma mulher que diz isto vai ser a mulher que vai defender que no encontro um homem que é homem tem que pagar. Portanto, tem que levar a sair e tem que pagar. Não pode ser a meias. Que coisa
tão pouco, aqui tão pouco nível, Sim, tão pouco de cavalheiro, não é? Sim, portanto, fica aqui muito complicado, não é? Então, o que é que eu posso Porque não fazer se enquanto sabe, homem? afinal, o que é que as mulheres querem, afinal. Pois, quero que um homem me abra a porta, porque, ele abriu uma porta do carro. Quantas mulheres é que eu não tenho que me chegam em consulta e dizem, olha, fui a um encontro e ele abriu uma porta do carro. E eu disse, mas tu perdeste a capacidade de abrir a porta? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu aqui às tuas mãos? Olha, conta-me. E ela fica, então, Andréia, Porque as não? mulheres valorizam, não é? Muito. Exatamente. Há esta valorização e esta necessidade de ser cuidado. É interessante nós percebermos que nós queremos um homem protetor, mas não controlador e não machista, mas ao mesmo tempo não lhe estamos disponíveis para que isto seja, esta proteção seja extensível a outras coisas. Porque depois, então, quando é que eu sei quando é que eu tenho que parar esta proteção? É quando a mulher quer. Também não dá, não é? Quer dizer, portanto, sim, eu concordo contigo quando tu dizes que antigamente não era bom, porque não era, atenção, não vamos aqui dizer que o peixe e a vamos inferiorização da romantizar, mulher, sim. de todo, não era, mas era claro, isso era. A mulher tinha mas muito era mais poucos fácil, direitos. mas era mais fácil era, não é? Mais fácil Sim, era. ao menos sabíamos que o homem tinha que nos abrir sempre a porta do carro e nós não podíamos sair da porta. Sim. Pronto. Mas atenção, é como dizemos, isto não, obviamente não queremos andar para trás e isto não faz sentido Claro, nenhum. Mas também não podemos hoje, nós mulheres, exigir isto do homem. E depois André, mas eu fui a um encontro e ele não pagou metade. Ou ele quis pagar metade. Então, mas ele não devia ter pago ele. Porquê? Porque é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu... Isto não faz sentido, não é? Nós temos que ter aqui um bocadinho de noção daquilo que estamos a exigir e em que é que nós estamos a basear-nos para sentir atração por um homem. Ele pagar alguma coisa quando ele nem sequer me conhece, não há relação nenhuma estabelecida, não está a fazer sentido absolutamente nenhum. Eu estou num encontro, eu conheci a pessoa pela primeira vez, aquela pessoa também tem as despesas dela e as coisas dela. Vamos ser todos iguais. Achas isto aceitável, então? Mesmo hoje em dia, então... não tem mal a pessoa dividir a conta? Ai, somos todos iguais. Não faz sentido isto. Não, eu não posso querer ser uma mulher independente e depois no primeiro encontro onde a pessoa nem sequer me conhece, nem sequer conheceu o meu nome agora, não faz a mínima ideia de quais é que são os meus defeitos e quais é que são as minhas qualidades, dizer-lhe, exigir e esperar isto, que ela faça o pagamento na totalidade sobre alguma coisa que é minha. É quase implícito, não é, na nossa sociedade. Isto é expectável, muito expectável. E felizmente está a mudar um bocadinho. Mas e posso-te dizer que os jovens homens que eu tenho que surgir em consulta, quando eu estou a trabalhar estas questões relacionadas com os encontros, que é muito engraçado porque eles não dizem encontros, eles dizem dates. Como é que é com o date? Exato. Hoje em dia está tudo mais virado para o estrangeirismo. E nós temos que acompanhar, Orlando, que isto... Então, quando os meus jovenzinhos maravilhosos me dizem, André, tenho um date agora e como é que é? Pago tudo? Eu digo, não pagas nada, não me vais pagar nada tudo. Que é essa história, pagar tudo? Sabes? E é engraçado porque eu acompanho vários jovens e um dos jovens que eu acompanho e que adoro, é uma evolução brilhante em termos de desenvolvimento pessoal. Uma das coisas que ele tinha sido ensinado pela avó era, não se bate às mulheres nem com uma flor. E eu, em brincadeira com ele, disse-lhe o que é que a minha avó me dizia, bate-lhe com o vaso. Pois, eu também conheço essa expressão. Não é? Pronto, exatamente. E ele ficou muito escandalizado. André, como assim? Então eu vou bater no vaso? Vou bater com o vaso a uma mulher? Não. Mas o que significa que, efetivamente, as mulheres não são assim tão frágeis e não precisam assim deste cuidado tão grande e tu podes ser um bocadinho mais livre e podes-lhe oferecer ideias, se quiser, uma flor, mas não precisa ter a primeira mulher que tu estejas a conhecer. Pronto, e temos que ter atenção aqui a este espaço, conhecer a pessoa. Sim, mas elas, no fundo, não querem ser cuidadas? Nós, no fundo, lá bem no queremos fundo. e não queremos, percebes? Nós queremos e não queremos. Dada a conjuntura atual, se calhar o não querer, não é? Nós somos muito complicadas, João. Pronto, eu admito, era isto que tu querias ouvir, não era? Admito, era isto. Tu não podes utilizar isto na tua relação, está bem? Este não podes, porque a tua mulher não quer nada disto. Ela quer que tu sejas, ela quer que tu sejas tu e ela quer ser ela. Portanto, mas sim, nós mulheres somos muito complicadas. É verdade, tenho que assumir. Sim, mas eu quando digo isto, eu pessoalmente não vejo absolutamente mal nenhum em a mulher querer ser cuidada. Atenção, acho que isso, lá está, estamos a falar aqui dos nossos antepassados, não é? Sim.
e então as coisas fazem algum sentido, e eu gosto muito de respeitar as gerações anteriores também. Porque eu acho que, biologicamente falando, o homem tem sim que proteger a mulher, e a mulher gosta sim de ser cuidada, ou não concordas? Concordo. A mulher gosta de se sentir protegida Uhum. e sabemos nós que os homens têm mais força que as mulheres. Isto Uhum. Okay? Isto quando estamos a falar de pessoas que estejam nas mesmas condições físicas. Obviamente que se eu estiver a falar de uma mulher que tenha uma capacidade física extraordinária versus alguém que nunca fez exercício nenhum, obviamente que a mulher vai ser mais forte. Não é isto que estamos a falar de um ponto de vista meramente biológico, no sentido em que estão os dois exatamente na mesma situação. Um homem é biologicamente mais forte que uma mulher e por isso é que eles é que iam caçar. Fisicamente, sim, estamos a falar em termos físicos, sim. Sim, fisicamente falando. E, portanto, esta questão do homem caçar, do homem proteger a tribo, etc., trouxe-nos esta necessidade de proteção. Esta, especificamente. Mas nós também temos de ter atenção que, na nossa sociedade, a mulher cuida muito mais de um homem quase de uma forma maternal. Portanto, um homem cuida da mulher de uma forma protetora, física, contra as agressões, mas a mulher cuida de uma forma emocional. O que é que o homem precisa? O que é que ele precisa que eu lhe leve? Ele está doente, como é que isto acontece? Eu vou gerir isto. Isto também é cansativo, está bem? Portanto, não estamos a falar das mulheres hoje, mas isso sim. pode causar um verdadeiro problema também para a própria mulher, não é? Claro. Para a própria dinâmica do casal também, e da família. Sabes, entrando agora um bocadinho na parte do casal, porque obviamente que o homem está inserido nisto e na dinâmica do casal, é aqui um bocadinho complicada esta gestão. Quer a gestão da dinâmica, casal 1 para 1, quer na gestão da dinâmica familiar, 1 ou 2 para 1, não é? No caso de 2 adultos para uma criança, quer na dinâmica sexual, porque repara na injustiça. A mulher tem direito a dizer que não quer ter relações sexuais. E se o homem não respeitar isto, atenção, que isto é uma falta de respeito enorme. Que é isto? É verdade, altamente. Não é? Portanto, nós temos. Não quero. E tu, ai de ti, fico chateado por causa disso. Era só o que faltava. Mas inverte os papéis. A mulher está disponível e o homem não está. Por mais seja por qual for motivo. A questão é: o sexo está associado a que o homem tem que estar sempre disponível. Polémico, não é? Polémico isso. Polémico e verdadeiro. Quando é verdadeiro, é polémico. Pronto, mas normalmente. Mas repara nisto. Repara como é que nós invertemos a situação. Seja qual for o motivo do homem, que como ser humano também terá as suas vontades ou não, a mulher vira isto contra si. Leva isto para si. Isto é, o ponto aqui é, ele já não está interessado, ele já não me acha atraente, eu já não sou bonita. Isto é sobre mim, não é sobre ele. Se calhar eu devia conversar com ele e perceber o que é que se passa. Ou então aceitar simplesmente da mesma maneira que eu quero que o homem aceite que eu não estou disponível para. Portanto, é muito, muito verdade. Estás a perceber aqui? É muito difícil para um homem em todas as vertentes, mesmo na parte sexual, se ele não quiser, até os amigos. Isso afeta imensamente a autoestima de um homem também, não é? Completamente, sim, porque ele aqui temos uma masculinidade tóxica imensa, não é? Que é aqui uma coisa levada ao extremo. Ele tem que estar sempre disponível e se não tiver algum problema, ou já me está a trair, ou já não gosta de mim, ou eu já não sou bonita, ou eu. Então, sim. não quero. Às vezes a mulher não quer porque lhe dói a cabeça, outras vezes não quer porque não quer, está tudo bem. Ele tem que aceitar. É isso. Ele não acha que foi traído, que não é bonito, que não é interessante, que ela já não quer saber. Ele não pode achar nada disso. Isso aparece muitas vezes também em consulta, ou algumas vezes, da parte das mulheres ou dos homens, estas questões. Os homens é um bocadinho mais difícil nós falarmos da parte sexual. É mais difícil, eles fecham-se mais e é um bocadinho mais complicado entrarmos por aqui. Mas quando a relação terapêutica está estabelecida é excelente e eles estão disponíveis para fazer esta comunicação. Dizer assim, epá, André, eu vivo mais para além do sexo. Agora a minha mulher, se eu lhe disser que não, ela fica chateada comigo. Eu não sei muito bem como é que é de reagir a isto. Então, toda aqui uma desconstrução. Eu sou um homem, tenho direito a dizer que não da mesma maneira que tu. E tenho que ser respeitado por este não. Não é por ser homem que eu agora tenho que estar disponível. E o que é que então as mulheres devem fazer nesse caso, então?
primeiro têm que ir às suas psicólogas e dizer que não estão a conseguir lidar com isto. Pronto, porque isto é uma questão que é uma crença, não é? Portanto, nós estamos aqui a ativar autoestima, insegurança, autoconceito, autoimagem, sensação de segurança especificamente na relação. Então, estamos a ativar aqui uma quantidade de coisas que não estão a fazer sentido. O homem diz que não. Lá está, voltamos ao mesmo, à base de tudo. Como isto começou, humanizar o homem. Se eu, enquanto mulher, tenho direito a dizer que não, e quero que ele respeite este não, sem fazer perguntas, sem porquê, não é? Imagina que era a mulher, o homem dizer, olha, hoje até me apetecia, ela, não. E ele, então porquê? Porquê? Não me apetece, mas como é que tu me estás a perguntar porquê? Mas podem-se explorar os porquês também, eu acho que é interessante. Completamente, podem. O máximo porque que posso também perceber... abre espaço para comunicação e para abertura. Sem dúvida. Isto era o ouro sobre azul, Orlando. Isto era o que nós queríamos. Comuniquem. Digam porquê. Olha, não me apetece, estou cansada, não tenho tanto apetite sexual como tu. Sim. A pílula não está a ajudar. Amo-te na mesma. Exato, não tem nada a ver com não te estou a trair. Estás bem ainda, também não é? Fisicamente. Olha, essa aí, Orlando, ia trazer problemas. Estás bem ainda, o ainda aí destruiu qualquer coisa. Ainda, lá está. Sim, shame on me, estás bem ainda. Oh, Jesus, isso era um problema. Estás bem ainda. Ainda, é verdade. É aqui que os homens, temos aqui um exemplo em como os homens podem ferrar, não é? Facilmente, com uma uma coisa pequena, super... Não, estavas a pensar no quê? Não estavas a pensar em nada, não pensaste que a seguir amanhã vai acordar e que ele já não vai estar bem, não é? Aqui, eu acho que o sexto sentido feminino é aqui, é nestas pequeninas palavras que podem engatilhar inseguranças da própria mulher, porque aqui falamos muito destas, no fundo o que estás a dizer são inseguranças da própria mulher, não é? Sim, claro. Mas isto está muito associado também, e aqui vamos entrar novamente numa coisa polémica, mas também um bocadinho na parte que existe. Portanto... É isso que eu te convidei, André. Sim, nós aqui vamos, as pessoas aqui vai ser engraçado. Eu vou gostar muito de ver o que é que as pessoas concordam e o que é que não concordam. Mas a parte da pornografia também potencia muito isto. É algo que é muito direcionado para o homem, que o masculiniza muito, que o mostra sempre muito disponível. Pronto, e portanto acaba por ter aqui um impacto grande no papel que é esperado, porque também se comunica pouco, se fala pouco, se ensina pouco. Quando nós estamos a falar de ensinar aos nossos jovens o que é sexualidade, é colocar um preservativo numa banana. Eu não sei se tu fizeste isto na tua altura. Eu fiz. Claro. Pronto, mas é mais do que isto. E isto não é explicado. Então onde é que os jovens, homens e mulheres, vão aprender sobre sexualidade? Com a pornografia, que está tudo errado. Também. Tudo errado. E, portanto, sim, eu também costumo explorar a sexualidade. Nas mulheres é um bocadinho mais fácil de explorar, embora sejamos um bocadinho mais conservadoras neste sentido, porque a sociedade também nos castra muito neste aspecto, e eu tento um bocadinho criar aqui uma liberalização, porque isto é muito importante, no sentido de elas se sentirem, de poderem ser femininas, se sentirem sensuais, porque isto é muito importante, mas ao mesmo tempo masculinizamos mais o homem, portanto queremos uma mulher muito puritana, queremos um homem muito disponível, estas duas coisas não combinam depois, vai criar problemas na relação, está bem? Portanto, eu não posso querer ter um homem que esteja sempre disponível e que uma mulher que seja reservada e recatada e não é possível, são duas coisas completamente em lados opostos, e portanto a relação sexual é importante, deve ser trabalhada, deve ser explorada, deve ser comunicada, se houver espaço para isto. Também vai haver alturas em que a comunicação vai ser, porque não me apetece, e também está tudo bem. Porque, mais uma vez, biologicamente falando, as mulheres têm menos apetite sexual que os homens. Embora, atenção, o apetite sexual seja uma coisa que seja também trabalhada. E se for bem trabalhada, e aqui homens que estejam a ouvir desta vida, por amor de Deus, a pornografia está completamente errada. Tem que ser muito bem trabalhado, porque a mulher não é visual como os homens, a mulher precisa aqui de algum estímulo mais... Lá está mais uma das diferenças entre homens e mulheres, não é? Claro que sim, o homem é visual, a mulher não. A mulher pode estar a ver um homem nu à sua frente e não sentir absolutamente nada, não vai ter absolutamente desejo nenhum, ele até pode... Não tem nada a ver com... Então explica lá aos homens, não é? Se calhar até no público mais jovem, o que é que excita, por exemplo, uma mulher? O que é que atrai?
tem Se um muito a homem ver. é muito estímulo visual, como é O que é na homem é um mulher? estímulo visual. Basta que ache uma mulher bonita e ela começa-se a despir e estamos aqui num sítio. Ele até Estamos já está a no despir, antes de caminho ela se certo. despir, ele é tão visual que ele já consegue fazer isso sozinho. Ela está vestida e ele já está a imaginar. Certo. Pronto. A mulher não. A mulher precisa aqui de uma parte mais emocional, de uma parte em que há aqui um bocadinho de sedução, precisa aqui de algum cuidado, precisa, e principalmente durante o ato sexual também precisa disto. E se nós formos a ver a pornografia não trata nada disto, tá bem? O homem nem sequer toca na mulher e a mulher já está aqui toda contente. Super feliz e contente. Não, isto não acontece assim. Portanto, por isso é que muitas das vezes as relações sexuais correm muito mal, está bem? Principalmente nos jovens e nos jovens que surgem em consulta quando eu faço esta exploração, tenho sempre este cuidado de tentar perceber como é que estamos, porque normalmente estamos com ideias erradas relativamente a isto. Porque lá está, porque não é ensinado. Mas sim, a mulher precisa disto, precisa de algum trabalho. Os preliminares, na verdade, acontecem até no jantar, por exemplo. Claro, A partir de... completamente, sim. Sabes que havia coisas muito interessantes sobre isto e principalmente pessoas que sejam mais específicas e que se tenham aqui especializado um bocadinho na parte da sexologia. As coisas que dizem é criar aqui uma rotina, não pode ser só chegar tipo calendário. Olha, hoje quero. Não vai dar, a mulher vai dizer que não, pois os homens ficam muito confusos, que é, porquê que não queres hoje? Eu já tenho que estava a dizer, porque se calhar não foi trabalhado nada antes também, não é? Claro. E portanto... Não se cria um ambiente, não é? Tem que se criar exatamente, uma algum mensagem, ambiente. alguma coisa aqui, uma chamada aqui um bocadinho, preparar aqui algum cenário que seja mais interessante. Isto ajuda, isto vai potenciar a coisa e vai fazer com que se torne mais interessante. E vai ser bom para os dois lados. E há uma coisa que eu costumo dizer muito, e também é incrível, e aqui aproveitando um bocadinho desta abertura, que é a sociedade portuguesa, nós sabemos que vem de uma cultura muito religiosa. E, portanto, a mulher é muito castrada neste sentido, não é? Ainda hoje. E se espera da mulher determinado perfil e determinado nível e no que diz respeito à parte sexual. Mas eu posso dizer que eu tenho algumas mulheres, algumas já com uma idade mais avançada, que são extremamente reservadas neste aspecto, e quando eu consigo fazer esta exploração, que é preciso trabalhar bastante para elas se sentirem confortáveis com isto, eu percebo-me que há mulheres com 50 que nunca tiveram um orgasmo. Não consegue, e que depois que acham que a exploração corporal, por exemplo, é uma coisa super vergonhosa, ou seja, associam à masturbação, à sexualidade, vergonha. Portanto, estamos aqui só para cumprir calendário para o homem ficar satisfeito, isto não é uma coisa possível. Pois é, isso já dava outro episódio, não é? Isso já dava. E mas aqui é a favor das mulheres também, coitadinhas, que também Claro que sim. Mas isso para dizer que é mesmo uma questão, sim, muito enraizada, não é? Sim, e que já vem muito lá atrás, mas claro sim. que a mulher também tem muitos direitos, tal qual como tem o homem. Claro, sim. Mas lá está, mas aqui reforçando aqui a parte dos homens, que hoje é o que nós estamos a trabalhar, é que eles também não vão estar sempre disponíveis, embora nós tenhamos esta ideia. E como ser humano que são, também têm direito a dizer que não, e não tem nada a ver connosco mulheres, nem com não somos interessantes, nem somos bonitas, nem isto, nem aquilo, tem a ver com eles, porque não lhes apetece, porque lhes dói a cabeça, porque não estão predispostos, porque estão mal no trabalho. Sim, é isso, exatamente, isso mesmo. Pronto, só que nunca sabemos que o trabalho lhes corre mal, não é? Porque eles são contigo. Portanto... Pois, também. E aqui também deixar esse apelo aos homens de comunicar também eles porque as mulheres têm muito esta naturalidade em partilhar coisas e precisam muito partilhar, e os homens também, para que o casamento corra bem, também precisam muito de ouvir. Até aí está tudo certo. Mas os homens também devem fazer essas partilhas, porque as mulheres assim também os vão compreender melhor. Claro, e atenção, embora nós gostemos muito de falar, que é verdade, também estamos muito disponíveis para ouvir. E quando nós temos um homem que faz a comunicação, é muito interessante ver como é que nós mulheres reagimos. As minhas pacientes, e até eu também, quando o meu esposo decide partilhar alguma coisa comigo, eu fico assim um bocadinho, estou muito atenta a ouvir o que ele está a dizer, porque ele está a falar finalmente. Porque calma, é raro, o homem não é? Porque fala. é um fenómeno raro. Calma, ele fala. Sim, está a partilhar qualquer coisa. Normalmente é uma coisa muito curta, clara, objetiva, e eu fico à espera de mais alguma coisa, porque se fosse eu diria mais alguma coisa. Ainda tento puxar, mas não há espaço. Pronto, mas é isto. Mas estamos muito disponíveis para ouvir. Só que, como vocês não o fazem tanto,
quando acontece, nós também estamos muito atentas. Mas é estranho. Alguma coisa está a acontecer. Que é bom, que era bom era que acontecesse mais vezes. Exatamente. Outra questão que eu acho que era importante também deixarmos aqui claro, e aqui esta ideia surgiu-me devido aos casos que tenho acompanhado ao longo destes anos, que é, eu recebo inúmeras pessoas também do sexo feminino, recém-separadas ou em processos de separação, especialmente após o nascimento do primeiro filho. E elas muitas vezes relatam que os seus parceiros têm uma participação pouco ativa, tanto nas tarefas domésticas como no cuidar dos próprios filhos. E isto um bocadinho relacionado com aquilo que estavas a dizer, que as mulheres por si, pela sua natureza, já são cuidadoras por natureza. E os homens também se adaptam muito bem a isto. E então, em vez do casal e da mulher sentir que tem um filho, parece que tem dois. Não é? O que é que os homens podem fazer para diminuir a probabilidade disto acontecer? Falamos aqui de separações acontecerem sem que muitas vezes do lado masculino se apercebam que isto está realmente a acontecer. Não é? Pois, ok. Coisas importantes quando nós estamos a falar do aparecimento de uma criança. Efetivamente, por muito que as pessoas queiram muito ser pais, e acredito que as pessoas que têm este desejo ficam muito felizes quando as crianças nascem, isto nem sequer está em questão, a dinâmica familiar é uma coisa para a qual as pessoas não estão preparadas. Ninguém nos prepara para esta alteração de dinâmica. Nós vivemos 1 para 1 e começamos a viver 2 para 1. E perdemos um bocadinho aqui o espaço da nossa identidade, e mais a mulher, inclusive. Porquê? Exato. Porque nós estamos a falar de uma questão física. Aqui, no caso da amamentação, está bem, no caso da mulher precisar de amamentar, mas mesmo as mulheres que escolham não amamentar, como carregaram a criança durante 9 meses, têm toda aqui uma ligação e um vínculo que acaba por ser, eu não quero dizer mais profundo porque isto é injusto para os pais, por todos os motivos e mais alguns, mas têm um vínculo criado diferente e, portanto, sentem aqui uma necessidade de proteção que também chega a ser biológica. Pronto, portanto, a mulher cuida, protege, cria, em última instância, não é? Pronto, o que é que os homens podem fazer? Olha, eu faria a pergunta ao contrário. O que é que as mulheres podem fazer? Porque muitas das vezes o que acontece é que as mulheres sentem-se sozinhas no cuidado da criança que vem, porque não dão espaço ao homem para poder errar. Sabendo nós que as mulheres também erram quando estamos a falar do cuidado da criança. E vou dar aqui um exemplo muito prático. Eu costumo dar este exemplo também às minhas mulheres que são mães, porque isto também surge em consulta, né? O meu marido não ajuda, ou o meu namorado não me ajuda, ou quando é para preparar a mala do bebê, por exemplo, a mala de maternidade é sempre um problema e uma discussão, porque se esquece do biberon e nunca é ele que faz, ele nunca prepara, nunca põe as fraldas, certo? E uma das coisas que eu costumo perguntar às minhas mulheres é: então, mas ao fazeres a mala da maternidade, tu nunca te esqueceste nada na mala? Sim, já aconteceu, esqueci-me disto, esqueci-me daquilo, ou do pomada, Então, e como é que resolveste? Então, eu tive que ir comprar. Pois. Pronto. Deixa o homem errar, deixa-o não pôr alguma coisa na mala. Tu também só sabes que está em falta, ou o que é que a mala precisa ter, porque erraste e precisaste daquilo em alguma altura e percebeste que não estava lá. Agora, nós mulheres estamos habituadas desde pequeninas a fazer uma gestão, porque a família incute isto. Nós fazemos gestão da casa. É muito nosso. Portanto, o nosso cérebro já está preparado há muitos anos para nós olharmos para uma casa e percebermos o que é que tem que ser feito. É quase instintivo. Eu vou fazer uma caminhada e eu sei que eu tenho que levar água, que tenho que levar um chapéu, que em última instância levo uma mochilinha para pôr algumas coisas para comer, porque se calhar, dependendo da caminhada, vou precisar e vou ter fome. E preparo para mim e preparo para ele. Pronto, levo água, levo o protetor solar. Eles não preparam nada, porquê? Porque ainda nem sequer foram caminhar e nem sequer sabem o que é que vão precisar. Eles precisam estar na caminhada para saber que vão precisar daquilo. Olha, faltou, precisava mesmo de beber. Pois, olha, não preparaste? Não tens. Exato, mas também já se parte deste pressuposto que as mulheres tratam dessas coisas. E as mulheres também eu lembro-me, estava-me a lembrar agora de uma situação em que, por exemplo, cozinhar, e sabemos que é verdadeiramente assustador para, como a nossa colega Inês dizia, estas mães de primeira viagem,
cuidar de um recém-nascido e os primeiros meses e anos de vida. E então eu lembro-me de uma mãe dizer que ele pôs alguma coisa no cozinhado, que ele estava a preparar, e então, que não era suposto. E então, a partir daí, ela ficou muito assustada porque ia fazer mal, provavelmente, ao filho, não é? E neste instinto muito maternal e de proteção, ela disse, bem, então nunca mais faz, nunca mais tocou, nunca mais deixou o rapaz tocar nos tachos, não é? Mas depois, ao mesmo tempo, queixava-se dele também não participar mais, nomeadamente aqui na ajuda da cozinha, por exemplo. Isto acaba por ser um problema, não é? Claro, repara, este ciclo aqui vai manter-se, não é? Preciso de ajuda. Quero que ele faça a comida, mas não o deixe fazer porque ele fez a asneira. Ok, assim, os pais, os homens também têm que ter um papel um bocadinho mais participativo e atento. Imagina. Sim, e proativo também, de tomar mais iniciativa também. Sim, eu antes enquanto estava a acabar os estudos e depois disso, eu não trabalhei logo como psicóloga, eu fui trabalhar para uma parafarmácia. E acontecia que eu tinha que atender muitos pais, porque nós tínhamos a zona da maternidade, não é? E era engraçado, porque eles vinham sempre com uma listinha, não é, das coisas que tinham de comprar, e muitas das vezes eu achava aquilo o máximo, porque eu olhava para eles lá com a listinha deles para fazer as compras, e entregavam uma listinha, e eu ia comprar as coisas, ia buscar as coisas para eles comprarem, e depois quando chegávamos, por exemplo, ao leite em forma, ao leite em pó, era um problema, que eu já sabia, vou fazer perguntas e ele não me vai saber responder. Pronto, então aí, quero antirregurgitante, hipoalergénico, que tipo de leite é que eu estou com o seu bebê? Vai precisar. E ele, então, mas eu só tenho aqui esta marca. Eu, pois a marca tem muitos, o que é que quer? Ligar para a mãe. É assim, se a mãe sabe, o pai também tem que saber. Agora, a questão é, o pai não está atento porque não quis saber, ou porque a mãe também não lhe deu espaço para saber. Porque é uma combinação dos dois fatores. É uma o pai está à combinação dos dois. espera que a mãe trate, a mãe também não está disponível para deixar o pai saber. Então estamos nisto. E quem diz a questão do leite, diz a questão do gel de banho, que muitas vezes é, olha, então e qual é o gel de banho que quer? Ai, não sei, só me pediu gel de banho. Liga para a mãe. Às vezes eu tinha homens a fazer chamadas 3 e 4 vezes para a mulher que tinha acabado de sair, estava em pós-parto cansada, a ter que lhe dizer, olha, este. Como é que a mãe sabe e o pai não sabe, amigos? Achas que isto... estava aqui a pensar se seria ou não interessante o casal, quando discute se, por exemplo, se quer ter filhos, e isso é importante, claro, os dois estarem de acordo com essa tomada de decisão, não seria também importante discutir estas questões, chamemos mais logísticas, da dinâmica, não é? Porque se calhar as mulheres já partem, porque as mulheres partem muito de pressupostos, não é? Que os homens vão fazer e dizer determinadas coisas. Se calhar seria interessante as mulheres também e os homens discutirem como é que vai ser, afinal, a sua dinâmica após o nascimento de um filho. Eu aconselhava até mais. Nós temos ótimos profissionais em psicologia que estão direcionados e especializados nesta parte perinatal, pós-parto. Eu aconselhava os que querem ser pais, antes sequer de serem pais, a fazerem pequenas formulações com estas colegas. Elas estão disponíveis para lhes mostrar quais é que vão ser os problemas que eles vão ter, porque quando nós estamos a ir para um sítio que não sabemos o que é que vai acontecer, nem sequer sabemos quais é que são os problemas, que questões técnicas é que eu tenho que conseguir resolver, eu não faço ideia, porque eu não sei o que é que me espera. Portanto, eu estou a deixar vir. Então, quando eu encontro as coisas, vou contra a corrente, e depois a corrente leva-me contra uma pedra. Pronto, e depois a relação termina, efetivamente, porque depois já estou cansado, já estou saturado, não estou a dormir, porque a criança também não dorme, e portanto é um conjunto de coisas e de variáveis que acabam por tornar isto impossível. Se nós queremos ser pais, nós temos que perceber que a dinâmica vai mudar, e não só em termos de prioridade, mas em termos, efetivamente, de questões práticas que vão mudar no meu dia-a-dia. Os dois, que vão e que façam. Os nossos colegas especializados nisso são excelentes para apresentar este tipo de solução. E isto ajuda eu a perceber qual é que é o papel que eu vou precisar desempenhar e como é que isto efetivamente na prática vai acontecer. Isto ajudaria muito as relações a manter-se, que é o que nós queremos. Porque repara, não há... Estamos a tirar aqui as exceções, obviamente, mas pessoas que queiram ser pais, o casal que decida ser pai,
nunca está à espera que haja uma separação a seguir. A ideia é manter a família, claro. não é? Portanto, o bebê vem Claro. aqui num sentido de melhorar alguma coisa, num sentido de potenciar a família, no sentido de aumentar o amor. Agora, se eu não estou preparado para as dinâmicas nem para os desafios que eu vou encontrar, se eu nem sequer sei quais é que são esses desafios e que tipo de dinâmica é que vai mudar, torna-se difícil, claro. Mas então, se calhar, devíamos apostar um bocadinho mais nisto também. Quem sabe, quem conhece, quem pode ajudar, para eu saber o que é que vai mudar. Certo. Olha, ficou aqui alguma coisa que tu gostasses de dizer que ainda não tivesse sido dita? Algum conselho, de algum ponto que tu gostarias de reforçar novamente aqui para os nossos homens, que também especialmente, que hoje esta conversa é dirigida especialmente a eles? Olha, o único ponto que eu gostaria, fazendo aqui um bocadinho de resumo relacionado com tudo o que nós falámos em todos os aspectos, desde o relacionamento, à individualidade, à noção de espaço e de expressão emocional, à humanidade que o homem também tem direito de ter, às relações sexuais, às relações familiares, claro que de uma forma um bocadinho superficial, porque cada um destes temas teria muito para nós podermos conversar, obviamente. Mas o que eu quero ressalvar efetivamente é isto, é um homem tem tantos direitos emocionais como uma mulher, é um ser humano e faz todo e qualquer sentido que ele esteja disponível para se conseguir perceber um bocadinho melhor para aumentar e potenciar as relações que tem à sua volta. E isto num sentido de esperança, num sentido de eles poderem sentir melhor, que é aquilo que nós queremos em última instância, não é? Porque um homem também sofre. E os dados, quando tu começaste aqui a nossa conversa, foi efetivamente isto. 4 vezes mais suicídio nos homens que nas mulheres. Portanto, alguma coisa de muito errado está aqui a acontecer. Estamos a falar de pessoas que estão a perder a vida, não é? Portanto, sim, acho que temos que nos focar um bocadinho nisto, potenciar aqui a esperança na mudança dos comportamentos e as mulheres que se consigam um bocadinho também perceber que papel é que podem ter nesta mudança, que é muito importante, o nosso papel aqui das mulheres no potenciar e melhorar a saúde mental dos homens, e os homens também conseguirem compreender que também são agentes ativos nesta mudança. Obrigado. Nada, obrigada eu. Olha, espero que tenhas gostado deste nosso bocadinho. Gostei muito, Orlando, obrigada mais uma vez pelo convite. E este é um tema que eu gosto muito, portanto teríamos muito a conversar, infinitamente, que é impossível, mas sim, obrigada mais uma vez. Sim. E olha, é um gosto enorme estar aqui contigo e tu és espetacular. O gosto é todo meu. Sigam o trabalho da Andrea nas redes sociais, ela fala muito sobre autoestima, não é? Principalmente, e é ótima terapeuta também com o público masculino.